E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nayara Kelly aqui para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou estar colorindo esse desenho aqui, onde eu vou mostrar para vocês como que eu faço o efeito de pôr do sol e também o efeito de água, gente, que hoje eu vou fazer um efeito aqui na água diferente do que eu já fiz aqui em outros vídeos. Então, se você gosta desses vídeos assim colorindo, já se inscreva no canal, deixa aquele like para me ajudar, ativa o sininho de notificação e também me segue no meu Instagram, no meu TikTok, que eu posto vídeos curtos por lá também. Então, já vamos começar aí, pessoal. Vou escolher uma cor de azul mais escura, né, que eu vou criar várias camadas nessa água. Então, primeiramente eu escolhi um azul mais escuro e aí eu vou estar fazendo vários riscos, tá vendo? Vou fazer esses riscos de um lado para um outro, tá vendo? Do lado esquerdo e do lado direito, com esse azul mais escuro. E depois eu vou vir com um azul que é um pouquinho mais claro do que esse e vou vir fazendo a mesma coisa até fechar por completo o desenho. Tá vendo que agora eu peguei o azul que é um pouquinho mais claro e aí eu vou construindo essas camadas. Ao todo, pessoal, eu utilizei 3 tons de azul para fazer essa água. Então peguei um tom mais escuro, um médio e um mais claro. Esse mais claro aí eu peguei do kit da Uhuhu. E aí eu não preenchi muito no meio porque eu vou fazer o reflexo do sol na água. Então o mesmo tom aí que eu pintei o sol, eu vou estar fazendo, tá vendo? Da mesma forma, ó, com vários riscos de forma aleatória e vou construindo essas camadas aí para criar esse reflexo do sol. Agora, pessoal, para fazer esse degradê aí no céu, eu peguei um amarelo bem clarinho e fiz aí, tá vendo? Essa camada em volta. Agora eu peguei um outro tom de amarelo que é um pouquinho mais escuro e vou misturando as cores, tá vendo? Eu gosto bastante de usar as canetinhas da Uhuhu para fazer degradê, porque eu acho que elas se misturam muito bem. Então, peguei esse tom de amarelo aí, que é um pouquinho mais escuro. E agora, pessoal, eu vou usar um outro tom de amarelo que é ainda mais escuro do que esse. E agora, com esse tom um pouquinho mais escuro, vou fazendo a mesma coisa. Tá vendo que as canetinhas, elas se misturam muito bem? E por último agora, pessoal, vou pegar um laranja bem escuro mesmo, né, para terminar esse céu. E assim que eu faço quando eu quero pintar pôr do sol, eu venho utilizando essas canetinhas aí e fazendo esse degradê com tons de amarelo e laranja. Agora, voltando para a água, eu peguei o laranja de novo, né, para fazer, né, esse efeito aí do reflexo na água e venho com o azul, né, fazendo os risquinhos para meio que se misturar aí na água e não ficar muito assim manchado. E é isso que eu fiz para fazer esse reflexo do pôr do sol na água. Nas nuvens eu usei 2 tons de amarelo e um tom de laranja para criar esse degradê. E agora, pessoal, peguei o amarelo clarinho aí e vou passar ele no céu todinho para garantir que fique bem misturado todas essas cores. E agora, para criar esse efeito aí de como a luz do sol estivesse pegando, né, nos personagens, nas plantas, tá vendo que eu fiz como se fosse um contorno nas montanhas, nas árvores, no chapéu da moça aí, ó, no cachorrinho. E depois eu vou vir preenchendo o resto do desenho, né, colorindo normalmente. Então, quando você quiser fazer nesse efeito como se o sol estivesse batendo, né, nas pessoas, nas árvores, nas plantas, é só você vir fazendo um contorno de amarelo, ou você pinta o seu desenho normalmente e use a canetinha acrílica amarela por cima, né, para fazer esse contorno que também dá certo. Mas eu sempre gosto de utilizar, né, esse método aí, que é fazendo o contorno com a canetinha normal mesmo, que eu já pinto os desenhos e depois eu venho preenchendo o desenho colorindo normalmente. Mostrando aí bem de pertinho como que eu vou fazer o cabelo, peguei um tom de marrom, tá vendo? E vou pintando, ó, como se estivesse fazendo risquinhos e vou deixando alguns espaços em branco. E esses espaços em branco eu vou preencher com um tom de amarelo para dar um efeito de brilho também nesse cabelo. E aí, pessoal, criando essas camadas, ó, fica bem bonito, fica um efeito muito bonito no cabelo, como se o cabelo tivesse brilhoso mesmo. Percebe, pessoal, que quando eu vou pintando o desenho, né, e fica com aquele contorno amarelo, vai dando mesmo um efeito de como se o sol tivesse ali, né, batendo nas coisas, igual lá no barquinho, nas árvores. Fica um efeito bem legal e é muito simples de fazer. É basicamente você contornar o desenho de amarelo antes de começar a pintar ele.
E agora, pessoal, para pintar aí esse gramado e as árvores, vou usar aquela mesma técnica que eu já mostrei aqui para vocês em vários vídeos, que é fazendo, né, várias pintinhas no desenho com vários tons de verde diferentes. Então, pessoal, basicamente aí, ó, fui criando várias camadas com vários tons de verde diferentes, e na hora que eu achei aí que ficou legal, né, eu parei de fazer as pintinhas. Por último, pessoal, peguei as canetinhas de glitter aí para fazer os efeitos de sombra nesse desenho. E eu acho que fica bem legal, né, usar as canetinhas de glitter, porque já dá aquele brilho, né, no desenho. E também vou estar utilizando aí a caneta branca para fazer efeito também de brilho, para dar mais brilho ainda para esse desenho, e já mostro para vocês o resultado. Ah, é, pessoal, a caneta branca também é essencial aí para fazer esse efeito, né, na água, tá vendo? Basicamente fiz vários riscos aí aleatórios de um lado para o outro e dá aquele efeito como se fosse várias ondinhas na água. Fica muito legal você fazer isso também quando você for colorir água. E esse foi o resultado do desenho. Olha só, pessoal, como que ficou. Confesso que foi um dos meus desenhos favoritos que eu já colori aqui no canal. Me diz aí nos comentários o que você achou. Você gostou dos efeitos que fiz nesse desenho? Mostrando aí com um zoom para vocês verem mais perto aí todos os detalhes desse desenho. Espero que tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.